Bem-vindos ao BoraCast, um espaço para conversarmos sobre maternidade, nossas histórias e como lidamos com os desafios e as alegrias da vida de mãe. E as amigas que se conheceram no circo, hoje vivem na corda bamba da maternidade. Isso aí. Hoje o nosso papo é sobre alimentação infantil. Então, se você gosta desse tipo de assunto, curte aí nosso vídeo, porque é muito importante pra gente continuar entregando esse tipo de conteúdo pra vocês. E fiquem com a gente até o final pra saber tudo que vai rolar por aqui hoje. Exausta, cansada pra caramba. Férias escolares, não aguento mais! Eu só queria 5 minutinhos em paz. Ai, mas olha essa fotinho dele! Ai, Olá, eu sou a Débora, mãe do Pedro, da Laura e do Felipe. Eu sou a Mariana, mãe do Rafa e do Vitor. E eu sou a Nayara, mãe do Leozinho. E nós sabemos, gente, que a alimentação infantil é um dos maiores desafios para muitas mamães. Seja na parte de introdução alimentar, na parte de seletividade ou então até mesmo na lancheira escolar. Então hoje nós vamos desmistificar esse assunto com uma convidada mais do que especial. Ela é mamãe do Lorenzo e do Ulisses. É nutricionista, especialista em nutrição infantil e acompanha mamães e crianças nessa jornada alimentar. Seja muito bem-vinda, Marília! Obrigada pelo convite. Obrigada a você. Ô Má, conta pra gente um pouco da sua experiência nessa área. O que te motivou a trabalhar com nutrição, de repente a focar, né, na nutrição infantil, que acho que é o público que você mais atende hoje, né? Crianças e famílias. Conta um pouco pra gente como que foi isso. Sim, eu trabalhei em escola bastante tempo, né? E com culinária saudável. E eu foquei no público infantil depois da introdução alimentar do Lorenzo, que foi a minha primeira, né? Então, eu trabalhava com culinária saudável na época. E com a alimentação dele, eu tive um pouco de dificuldade. E assim, tem toda aquela, nossa, né, vai começar. E eu tinha assim, gente, eu tô tendo dificuldade. Eu acho que, né, eu entendo um pouco. E aí eu, assim, fui buscar mais e pensei que esse ia ser um pouco da minha missão, né? Trazer um pouco, que também vem da culinária saudável, mas começar pro público infantil na introdução alimentar. Que legal. Legal. Ô, Má, introdução alimentar, né? Vamos falar sobre isso. O que é realmente a introdução alimentar? Traz um pouco aqui pra gente. E por que esse momento é tão importante para o desenvolvimento da criança? A introdução alimentar, ela começa mais ou menos aos 6 meses e vai até 1 ano, 2 anos, quando tá mais organizada, né? Então, o começo da introdução dos sólidos, dos alimentos. Então as crianças vão conhecer os alimentos. Então é para isso, é a função, conhecer, é aprender a se alimentar, aprender a se comportar com os alimentos. Começa uma boa relação com os alimentos ali, né? Então tudo é difícil para a criança começar. Então a alimentação também a criança vai comer, né? O adulto, todo mundo come a vida inteira. Ali é o começo. Então a gente tem que olhar para esse começo, porque vai influenciar, né, no que ela vai gostar ou não no futuro, no como ela vai se comportar com a alimentação, né? Então a gente sabe que hoje em dia muitas pessoas têm problema com a alimentação, né? E pode ter vindo de uma introdução alimentar, de uma coisa que a gente nem se lembra mais, né? Geralmente não é? Muito É muito provável, né? Muita coisa vem, né? Vai mudando, né? Então o que a gente sabe hoje, nossas mães não sabiam, né? Então, então vai mudando muito, mas vai influenciar, né? Então a comida é um jeito de presenciar, tipo de experiência, é um presente, é social, né? Então a comida ela faz parte de vários momentos, né? Então o começo ajuda. Começar bem, né? Você sabe uma que boa relação, né? Você sabe que assim, eu nunca perguntei pra minha mãe como que foi a minha introdução alimentar. Fiquei até curiosa agora pra saber. Mas só que eu tive muita dificuldade de comer legumes, verduras. E eu tenho um pouquinho até hoje. Eu comi o meu primeiro brócolis, que eu me lembre, eu acho que com 23 anos. Sempre é tempo, né? Começou uma introdução alimentar ali, diferente, mas sempre é tempo de uma reintrodução alimentar. As famílias, no geral, melhoram também a alimentação quando a criança começa a comer, né? Você vai dar um exemplo. Nossa, isso é muito verdade. E assim, não só na introdução, quando eu comecei a trabalhar em escola,
Então ia servir os lanches das crianças, tem coisa que eu não comia, eu não gostava daquela combinação, Sim. mas eu tava ali, né? Então aí muita coisa eu comecei a comer na escola, muita coisa eu voltei a comer com a introdução alimentar dos meninos. Então assim, sempre tem coisa que a gente vai parar de gostar também ainda, né? Então sempre dá pra mudar, Dá pra melhorar. Sempre é tempo, nem que seja uma introdução alimentar um pouco tardia. Isso, é isso. Ah, mas agora, ó, já tenho 33, então já passou, agora já tem uma fase. Eu já como brócolis há 10 anos. Já está toda brocolizada. E amo. Hoje eu como ele puro, acabou ali, ó. Eu como ele puro. Ai, gente, eu amo brócolis. Eu sou Maravilhoso. a doidinha do brócolis. Ai, gente. Ô, Mai, falando dos métodos de introdução alimentar, né? Eu acho que assim, a nossa geração foi criada na base da papinha, né? Que é um método de introdução. Hoje, a gente tem mais informação, eu sabe que existem outros métodos, tem o BLW, que é um método que eu tentei fazer com as crianças, tem participativo. Você pode explicar um pouco pra gente sobre cada um, ou de repente citar alguns prós e contras, talvez, pra dar uma clareada aí pra quem só conhece a papinha, por exemplo. Então quando a gente fala de papinha, a gente tá falando da comida que ela foi batida, na maioria das vezes, e estão todos os ingredientes ali misturados, né? Que foi uma coisa que, né, mais antiga e tudo mais. Então, assim, o que ela tem de bom? Tá todos os nutrientes ali, os alimentos, os grupos, você escolhe e coloca ali, e a criança come. E o que tem de ruim nessa introdução alimentar, né? Então, a textura é uma textura só. Então, a comida tá batida, ela é um creme bem liso, e a criança vai engolir aquela comida. Não, isso vai nutrir ela, né? Vai sentir algum sabor ali, mas ela tá sentindo um sabor só, né? Então, se tem abóbora, vai ter a cor da abóbora. Se tem feijão, vai ter a cor do feijão. E sempre um sabor sobressai dos outros. E aí a criança vai ter pouca experiência alimentar. Vai ver uma cor, um cheiro e engolir, né? E a criança, com os 6 meses, com os sinais de prontidão, né, ela já tem mais habilidade e mais capacidade de aprendizado para outras texturas, né? Então ela pode comer um purê, mas ela vai comer um purê de batata. O feijão, ela vai comer o feijão amassado. A carne, ela pode comer uma carne desfiada, ela pode comer um quibe, ela pode comer um brócolis, né? Então ela pode fazer coisas mais do que isso. A gente não precisa facilitar, a papinha é um facilitador, né? Antes a introdução alimentar era mais cedo. Era com 4 meses, principalmente se tomava fórmula, e era certeza que era com 4 meses, porque era a norma, né? Então assim, começava mais Porque cedo. também não tinha perigo, né? Era uma papinha, né? Então pra você Tudo amassadinho. dar uma alimentação para um bebê de 4 meses, ele não senta. Então ele não pode comer sólido, né? A gente só pode comer sólido sentado, com a cabeça, com, né, com a posição, né? Porque senão fica difícil para respirar. A gente deitado e comendo, né? A gente até o adulto pode engasgar, né? Eu sempre dou o exemplo no dentista. Você tá lá meio deitado, você tá engolindo, tá confortável pra você? Ou ela, né, ela pede pra você sentar e cuspir, né? Então a criança, ela vai ter mais dificuldade ainda, porque ela não sabe, ela tem que organizar a respiração dela, ela tem que engolir e ela tem que se manter sentado. Então ela tem que fazer 3 coisas dificílimas. E dessas, a menos importante é comer. É mais importante pra ela respirar e ela se manter, né? Então, assim, comer é prioridade? Mas ela tem outras coisas mais difíceis que ela precisa fazer, né? Então, a papinha é esse facilitador, né? E aí, como era feito antes com 4 meses, a criança tomava essa papinha e engolia, né? E aí, teoricamente, tem que evoluir. Mas aos 6 meses, ela não precisa, né, dessa alimentação assim, dessa forma. Então, de vez em quando uma coisa amassada, né, ou até alguma coisa um pouquinho misturada, tudo bem, mas a gente não come só coisas misturadas. A gente come uma sopa ou outra, um creme ou outro, né? Mas a alimentação da criança, ela não é tão diferente assim da nossa. Ela não precisa ser, né? Então não tem essa necessidade de bater e misturar. Sim. E aí o BLW, que é assim, a autoalimentação. Então a criança, ela é capaz, né? Se ela pode começar a introdução alimentar, ela já tem que pegar coisas e levar à boca. Se ela não faz isso, ela não tem um sinal de prontidão ainda. Mas se já tá com 6 meses e 1 semana, pode começar a introdução alimentar com a colher. E aí a criança vai vivenciando e ela vai entender o que ela precisa fazer, né? Mas, e aí assim, o que precisa prestar atenção nessa alimentação é a forma que você vai servir o alimento. Então ele precisa estar seguro,
Porque a papinha, ela tem uma textura segura que a criança engole. Agora, o BLW, você vai fornecer o alimento, a criança vai pegar e pôr na boca. Então, tem que ser uma textura de, tipo, legume de salada. Não pode ser uma comida al dente. Que a criança, ela até tem uma gengiva dura, pode ter um dentinho ou não, então ela consegue morder coisas. Mesmo um pouquinho durinha, ela consegue morder. Mas ela não tem o dente do fundo para mastigar, ela mastiga com a língua. Então o alimento ele tem que estar macio para que amassar seja a mastigação da criança. Então aí precisa tomar esse cuidado, com todos os preparos. Então a fruta precisa estar uma fruta madura, mas também não molenga demais. Uma fruta muito mole, aí ela deve ser servida amassada, porque a criança não consegue uma força uma firmezinha e ela tá eles amassam muito forte, eles seguram forte. Eles pegam com tudo, amassam e fica tudo aqui dentro. Então tem que estar um pedacinho que seja maior que a mãozinha da criança. Muito pequena, ela não consegue pegar ainda no começo. Então tem que ser um pedacinho maior. E tem vários lugares na internet, no Instagram mesmo, que ensinam esses cortes, esse jeito que você tá falando. Os cortes seguros, Os cortes seguros, tem o jeito certo informação, é só pra pontuar. Tem aqui, aplicativos, né? tem bastante informação para buscar como oferecer cada alimento, Então... E sabe uma coisa que muitas pessoas perguntam? O que significa a sigla BLW? Só para que as pessoas entendam o que é esse... É uma sigla do inglês, Baby Led Weaning, que é o desmame guiado pelo bebê. Que é uma coisa que eu nem gosto tanto desse nome, porque tá implicando que você tá desmamando, Sim. Então, assim, só o que leite não quer dizer, continua sendo importante. O desmame é uma coisa da mãe e da criança. Sim. Então, assim, não é tão assim, come, não precisa, Então, ele continua sendo importante. E assim, orientamos para seguir 2 anos ou mais, não existe um limite, tipo, nossa, já mamou demais, vamos parar. Então, assim, foi criado dessa forma, mas não significa, não é o que você Não é pra gente orientar o desmame. Tudo bem, é que a gente fala assim, BLW, de repente pra mim, pra nós que estamos familiarizados, é simples a gente entender. As pessoas que nem nunca ouviram falar, que eu já conversei com muitas, mas o que... O que é isso? O que você falou, né? É uma sigla até que é recente, tanto, os estudos mais ou menos recentes também. Mas antes ela já era meio que feito, Assim, as crianças chupavam laranja antes, Muita coisa já acontecia. Muita coisa é um pouco intuitivo também, Os animais e tudo. Mas precisa tomar cuidado e tem esse medo, do engasgo da criança. Toda aquela... Então precisa de preparo. Para todas essas formas de alimentação você precisa de preparo, Então assim, talvez a papinha seja mais fácil, mas a criança enjoa da papinha e vai ter alguma dificuldade ali. E talvez você focar um pouquinho mais de energia nesse começo vai ter menos problemas depois, problemas, É isso mesmo. E já falando nessa parte do engasgo também que você citou, Má, quando eu fui fazer a introdução com o Léo, eu tinha bastante medo, do engasgo. E eu acho que esse também é um medo de muitas mamães. Bastante, muitas, porque esse vó. que é o negócio. De mãe, de vó, de todo mundo. Boca da papinha, Não, porque o pedaço ele vai engasgar. Então, eu segui um pouquinho de cada método, sabe? Eu fui por esse caminho do meio aí. Então, eu tinha alguns alimentos que eu deixava o Léo pegar pra ele sentir a textura, levar na boca. Mas também tinha alguns alimentos que eu ainda ficava insegura, então eu amassava, mas nunca bati igual papinha, igual você falou aí que existe, que é mais antigo esse método. Então eu sempre fui por esse caminho do meio. Aí eu queria que você desse algumas dicas para as mamães aí de como oferecer uma alimentação segura para o bebê, porque tem também a diferença, daquele reflexo de gag que muitas vezes a gente confunde que ele tá engasgado, mas não tá, é só o reflexo. Então eu queria que você explicasse um pouquinho e desse algumas informações para as mamães seguirem para uma alimentação mais segura. Sim, tem esse reflexo que o bebê ele ainda tem a linguinha para proteger o corpo dele. Ele está começando a poder ingerir líquido. Alguns estão mais prontos do que outros. Tanto assim, é 6 meses, mas tem criança que não está totalmente. Mas assim, a gente percebe pela linguinha. Ele põe essa linguinha para fora porque ele é para tomar líquido só até então. Então agora ele pode. Então ele vai perdendo essa linguinha também, que daí vai permitir que ele coma o sólido. Por isso que ele não precisa só da papinha. E o gag é um reflexo na língua,
que aí a criança não tá com um pedaço grande, alguma coisa cheia ali, a boca, né, que não tá conseguindo lidar, e a criança vai pôr pra fora. Ela não tá nem vomitando, nem achando ruim a comida, né, nenhum desses dois casos, né, do reflexo nem do gag, mas ela não tá sabendo lidar, então ela põe pra fora, porque ela não tá conseguindo mastigar. Então aí a gente tem que deixar a criança lidar com isso. Se a gente organizou uma alimentação segura, com um pedaço adequado, não colocou um pedaço na boca da criança, porque a gente dá, se a gente for dar colher para a criança, é uma comida amassada na colher, o bebezinho que está começando a comer. Ou a criança pega um pedaço. A gente não pega uma colher com um pedaço e põe numa boca da criança. Que esse pedaço a gente vai pôr ali no meio da língua, e aí a criança não pegou esse pedaço, não mordeu, e ela tá com um pedação ali que ela não sabe lidar. Então, assim, a gente não começa com pedaços pequenos na colher. Né? A gente coloca um purezinho, né, consistência de purê, ou a criança vai pegar. Né? E a diferença do gag pro engasgo? No engasgo, quer dizer que tapou, a criança não tá respirando. O gag tá ali na boca, né? Tá incomodando. Tá incomodando, tá assim. E aí no engasgo, assim, engasgar. Tampou ali, a gente não respira, não engole, foi pro buraco errado, tentou engolir alguma coisa e não conseguiu e ficou ali. Então é que a criança vai começar a ficar vermelha, vai ficar roxa, e ela não emite som. Não consegue chorar, né? Porque ela não emite. Não faz nada. Então aí a gente precisa saber a manobra de engasgo, que é uma das coisas que não só BLW, né, mas para qualquer situação, leite, no hospital, antes a gente precisa saber a manobra de desengasgar a criança, porque pode acontecer. Gente, né? E a gente só escola, né, essa manobra. Devia ter uma matéria. Acho que em escola tem, mas escola, mas os professores, eles têm treinamento, é obrigatório, sim, né? Mas eu acho que devia ser uma disciplina, assim, sabe, em todo lugar, qualquer lugar. Tem coisas básicas que, assim, uma pessoa pode estar do teu lado, né? Não só alguém exatamente. saber fazer essa manobra, né? Então, assim, é importante, por mais que, assim, você é inseguro com a alimentação, com isso, com aquilo, mas saber fazer as coisas te deixa mais seguro. Então, você vai se informando, você vai se tornando uma pessoa mais segura. E a gente só vai intervir, né, quando a criança está engasgada. Quando a criança está com gag, se a gente enfiar o dedo na garganta, na boca da criança, a gente pode empurrar e aí vai engasgar. Né? Então a gente vai lidando com isso e a criança põe pra fora. E às vezes até pega de volta e deixa rolar. Né? Então, assim, é bem diferente. Né? O engasgo, a criança... É uma descoberta pra eles, né? Eles estão nessa fase e tem que deixar. Por mais que a gente fique ali aflito, ali, ó, olhando. Mas os primeiros gags são apavorantes, né? Mãe de primeira viagem, assim, ó. O Pedro eu e meu marido, a gente arregalava assim, os dois olhando, né? Eu ficava assim, ó. No começo, na primeira introdução alimentar, eu fazia assim, o Marcos ficar junto. Não, agora ele vai comer tal coisa, é um alimento novo, fica aqui. E fica... Agora, no terceiro, gente, a criança já tá enfiando a mão no prato, você já sabe tudo, né? Já sabe que a criança é intuitiva, que ela vai, que ela pega. As texturas mesmo pode causar alguma coisa. Às vezes tá comendo uma panqueca que ficou aquela coisa meio mais sequinha, meio molinha, meio um estranhamento, né? Vai estranhando. Ali, até a manga, o fiapo da manga já aconteceu também, porque daí fica aquele fiapinho assim, ó. Daí eles ficam. Uma couve, uma coisa assim que foi uma brisa. As couves são gente, eu demorei muito pra dar couve pro Léo e eu dava tudo picadinho. Eu também. Eu até falo, dá que nem tempero. Verdura, dá que nem tempero. Se você for esperar, você tá com segurança, a criança tá com habilidade pra comer verdura, ele já não vai gostar mais. Ele já não vai gostar, porque verdura, a textura é ruim, precisa de dente pra mastigar, é mais amargo. Então, assim, dá que nem tempero. Eu falo, começa igual um tempero. Igual você faz salsinha, você pica a couve. Um refogadinho ali e é isso. E põe tempero também, que o tempero ajuda a gostar de verdura, né? Colocar salsinha, cebolinha, né? Então ajuda a gostar. E a dica foi o que você falou. Dar coisas que você tá segura pra oferecer, né? Então, lógico, às vezes a mãe, a família não tem essa ideia. O que eu tô segura? Não sei. Então, no atendimento eu falo, ó, tudo bem, vamos dar amassadinho, mas olha, vamos dar um milho, uma laranja, um brócolis, coisas que naturalmente, assim, na natureza já é fácil de oferecer, é próximo. Pegar e levar pra boca. Né? Não precisa preparar muita coisa, não precisa de cortes muito diferentes. Então, os legumes lá, você precisa cortar, precisa dar o cozimento certo, mas tem coisas que é um pouquinho mais fácil. Né? Então, que natural já tem um formato que a criança pega, né? Uma coisa que dá menos medo. Então, tente colocar alimentos assim no meio da refeição, como lanche, tudo pra ser o caminho do meio. E o caminho do meio, o que ele tem de bom é assim, a gente chama de participativo, né?
você oferece algumas coisas na colher, algumas coisas em pedaço. Então, que nem o que muitas pessoas têm dificuldade no BLW? Carne e feijão. Então, a carne, às vezes você pode dar umas tirinhas assim de carne. Mas assim, tem aquela impressão daquela carne que nunca vai comer, ou vai engasgar, ou não sei o quê. Então faz um quibe. O quibe é a carne moída, quem tem medo de carne moída, né? Então, faz um quibe, faz um bolinho. E aí o feijão é a mesma coisa. Fazer uma panquequinha, fazer um bolinho, né? Então, às vezes às vezes nem precisa assar nem nada. Você faz um bolinho com feijão, uma batata, alguma coisa para dar uma liga e a criança pega. Um pouquinho de aveia ou uma farinha de mandioca, ou você passa na frigideira um pouquinho para ele afirmar, ou você põe um minutinho na air fry para ele secar um pouquinho para a criança pegar. Então, assim, precisa investir um pouquinho nisso, porque não dá para esperar a criança conseguir pegar o feijão para você colocar o feijão. Gente, os bolinhos na alimentação do Rafa, que foi meu primeiro, nossa, era muito sucesso. Gente, ele era vidrado nos bolinhos, eu temperava com limão, ele amava. E toda a família amava, então todo mundo queria comer os bolinhos do Rafa. Não tinha sal, mas tinha bastante temperinho. Sim. Gente, sério, era icônico. Sucesso. Assim, o Rafael comia 20 bolinhos. Dos bolinhos pequenos, mas ele chegava a comer 20, sabe? Porque ele amava aquilo, assim, muito gostoso. Eu Bolinho, acho que é bem sucesso. Tem uma impressão de comida de criança. Ai, mas comida de criança é sem graça. Ai, mas coitadinho, não tem açúcar. Ai, não sei o que, é sem sal. Sem tempero, sem sal, sem nada, lógico que é também ruim. meio ruimzinho, né? Agora você põe cebola. A pessoa tem medo até de cebola e alho. No atendimento já assim, nossa, mas você põe tudo isso de cebola e alho. Eu assim, gente, vamos tirar um pouquinho então. Mas vamos deixar, vai. Porque assim, é tempero, você tem que dar um... É sem sal, não sem Tem que tempero. dar um tchazinho, É né? muito importante isso, porque as pessoas quando falam sem sal acham que é o sem gosto. Não é. Não é mesmo. Sem E sabe tempero que sabor, pode né? pôr? Páprica, o limão mesmo. Nossa, eu acho que o limão tempero e o seco, azeite. tempero fresco, a gente pode pôr, né? Não precisa apimentar o prato da criança. Mas tem muita possibilidade de tempero, de mistura de tempero, né? Dá pra ficar gostoso sem sal. Muita coisa eu não põe sal. Pra mim mesma, assim, não é... Eu gostava bastante de coisa salgadinha, de fritura, mas eu fui melhorando também. E hoje, várias coisas eu como sem sal. Gente, eu melhorei desacostumei com sal. consideravelmente depois que o meu primeiro nasceu com temperos. Tinha tempero que eu não conhecia, eu não era boa de temperar, assim, coisas diferentes. Agora em casa tem tudo quanto é tipo de tempero. E aí já entendi, já aprendi a usar, assim, né? Porque a gente só aprende usando. Não tem assim, isso vai exatamente. Regras, né? Tudo não bem. tem regra, mas tem umas combinações. Que ficam boas. Frango, açafrão, não sei o que. Isso. Mas, gente, não significa que... Dá uma misturinha e vai fazendo. Sente o cheiro, assim, vai testando. Bem legal. E aí, Má, a gente queria saber assim, ó, quais os erros mais comuns que os pais cometem na introdução alimentar e como evitá-los? Então, assim, pra criança aprender bem, qualquer coisa, ela precisa de um ambiente calmo, ela precisa de oportunidade, então, pra tudo. Então, pra alimentação também. A criança, ela é passiva no aprendizado, parece, mas ela entende o que tá acontecendo. Então, não deixar a criança sem, assim, facilitar tudo pra ela, né? Então, você vai amarrar a criança, você vai dar colherada, você vai sentar de frente pra criança e... acabou. A gente tem que dar possibilidade, a gente tem que ter tempo, organizar, colocar a criança para comer junto, né? Então dá mais possibilidade dela mexer na comida. Lógico, um dia que tá com pressa, vai ser mais na colherada, né? Então, mas assim, no geral, né, deixar mais organizado para a criança ter possibilidade de explorar e forçar, né, a alimentação. Então, assim, principalmente na papinha, né? Então, dando colherada para a criança abriu a boca, põe a colherada, raspa na gengiva, raspa na boca, raspa de novo. Então, assim, quando a gente tá mexendo com a boca da criança, é muito invasivo, né? Então, assim, tipo, vem alguém colocar uma coisa na sua boca, eu detesto que alguém ponha uma coisa na minha boca. Eu não como sem saber o que é. Então, assim, a criança, ela não tem essa percepção, assim, igual a gente tem, mas ela sente que é invasivo. Ela não vai reclamar, mas ela tá se sentindo invadida, é horrível, né? Assim, então, é pensar nisso também, é oferecer para a criança tem que ir até a colher, né? Eu falo é bom sentar a criança uns
uns dias antes no cadeirão, pra ela Pra ir andar na acostumando. cadeira, pra ela acostumar com um pouquinho de cada vez as coisas, dar um pratinho pra ela brincar, um copinho, um talher, dar a vitamina na colher pra criança já saber o que é uma colher, pra que serve uma colher. Ela comendo junto, ela já vai ter esse aprendizado, né, de o que as pessoas fazem ao mesmo tempo ali, né? Então, né, coloca Toma água, isso. avisa a criança. Então a criança tá, sei lá, brincando, você pega ela de costas e coloca na cadeira. Não, você pega a criança de frente, olhando pra ela e fala: agora é hora de comer, vai pra cozinha, sente o cheiro ali da cozinha, fala o que vai ter, né? Então conversando já com a criança, né? Que E isso eles é uma coisa querem pra esse tudo momento hoje, né? participativo, né? Super. Eles querem Eles muito gostam, isso, as é crianças muito gostam. legal. O Léo sempre gostou de mais ficar no participativo. colo vendo cozinhar. Então você imagina, você tem que cozinhar com uma mão só, né? Porque. Vai criando habilidades, né? Vai Eu criando aprendi a habilidades. quebrar ovo com uma mão. Vai criando várias habilidades, Que né? isso? Aprendizado. É isso. Várias Não, habilidades. o Vi agora, ele tá que ele não quer mais ir no cadeirão dele. Ele quer ir na cadeira, com todo, na cadeira de todo mundo. Não pode nem pôr a outra cadeirinha, o assentinho. Ele vai, não, ele quer ficar de pé ali comendo. Aí eu ando falando, tá bom, vai, quer ficar junto, é isso que acontece. Vai ficar querer Brasil, participar, porque ser o igual. segundo, É, o Ele segundo. não quer ir mais na no cadeirão, porque Porque é assim, ele diferente. foi no cadeirão, agora ele não quer ir mais. Agora ele já é o adulto. terceiro, ele nem pro cadeirão vai. Viu? Mas e o Léo? O Léo é o primeiro e ele já não queria o cadeirão não também. quer, Não queria a cadeirinha de Mas você alimentação. sabe que eu li aquele livro BLW, é um livro da gringa, que foi traduzido para o português. Nem tenho mais, porque enfim, né, já passei para outra mãe. E eu lembro que tinha uma parte do livro que falava exatamente isso, que a alimentação, a introdução alimentar, é um processo que é para ser levado com naturalidade, com leveza. Por quê? O bebê, ele tá ali todos os dias vendo a gente comer. É para estar, né? Exceto aquela fase que faz a soneca, daí a mãe tá exausta e aproveita para almoçar, para comer, quando é muito novinho. Mas o bebê maiorzinho, ele já vai estar ou no colo da mãe, ou no colo do pai, ou brincando no chão, ou mesmo no cadeirão para já ir se adaptando. E a hora que a criança tá pronta para comer, que ela tem os sinais, que ela tá entendendo que aquilo é uma rotina familiar, o que ela vai fazer? Ela vai meter a mão no teu prato, vai pegar a coxa de frango e levar na boca. Entendeu? Então esse fazer parte, né, eu acho que é muito importante para a criança entender, é muito diferente. Você pega a criança do chão brincando, senta aqui, abre a boca, toma, olha o aviãozinho, falta 2 colheradas. Sim. Do que a criança olhar aquilo, sentir o E cheiro, querer participar. desejar provar aquilo também, né? Muito doido isso. Ô Má, e tem alguns alimentos assim que são essenciais e outros que eles devem ser evitados nesse primeiro ano de vida, pelo menos, da criança? Então, a criança, o que ela precisa, né, além do leite, ela precisa de frutas. Então, a gente começa com lanche, é fruta. Não necessariamente a primeira refeição precisa ser o lanche, né? Pode ser uma refeição. Quando a criança já tem a prontidão, ela não está mais apta à fruta do que a carne ou feijão. Ela pode. A gente normalmente começa com fruta porque é mais fácil, né? Então, a fruta você compra, amadurece e você oferece. Então, é mais fácil. Então, enquanto você está se organizando com a fruta, você vai Mais cozinhando docinha feijão, também, né? Você vai fazendo assim, as outras coisas, congelando-se e pro paladar. organizando sua rotina. A fruta, ela é mais cabe mais fácil na rotina. Então, assim, as frutas é assim, um alimento que precisa. E aí, nas refeições, né? O almoço, a janta. Então, o que a criança precisa? Ela precisa de proteína. Então, se a família consome alimentos de origem animal, coloca a carne, o ovo. Se não, o feijão, a lentilha, o grão de bico, os cereais. Né? Então, pode ser o arroz, o macarrão, o milho. Outras fontes de carboidrato também, batata, mandioquinha, os legumes e as verduras. Esses são os principais, né, os alimentos que a gente começa. Né? Então aí tem os lanches, o lanche da manhã, o lanche da tarde, o almoço, a janta. E não precisa começar assim tudo, né? Pode começar com uma refeição, qual for a mais fácil do dia. Então, na minha rotina cabe primeiro começar com o lanche da tarde. E na rotina da criança, ela tá bem acordada, então começa pelo período que for mais fácil, ou você tem uma ajuda de manhã, tem uma ajuda no almoço, a janta tá todo mundo junto, começa com como que é a rotina. Então a criança dorme 6 horas da tarde, então a gente não vai começar com a janta, a gente vai começar com o almoço, com os lanches, então a gente começa com o período que é mais fácil, né? E aí,
tudo olhar os rótulos, então, tipo, é costume comer farofa. Então, assim, farofa, a gente vai preparar uma farofa, né, com a farinha de mandioca. Olha o rótulo para ver se é só farinha de mandioca. O macarrão, só macarrão, arroz, feijão, né? Então, sempre olhar o rótulo, não ter medo desses alimentos. Eu queria que você explicasse um pouco sobre os rótulos, assim, porque às vezes fica simples para você falar, olha os rótulos, né? Mas o que não pode ter nesses rótulos? Só para eu entender. Eu mesmo gostaria de entender um pouco mais. Nessa fase, a gente não oferece alimentos que tenham aditivos, conservantes, acidulantes e coisas adicionadas que não tenha necessidade, né? Então, às vezes, tem, assim, um alimento que tem esse aditivo. Um outro alimento, né, basicamente, né, praticamente o mesmo, tem. Tipo quer dizer sódio. que não precisa desse alimento. Sódio, você fala, vamos por manteiga. Tem a manteiga com sal, a manteiga sem sal, a manteiga com conservantes e a manteiga com corante natural. Então tem a manteiga sem nada, que é só creme de leite. Então aí essa manteiga, se ela existe assim, né, ela pode ser assim. Então é olhar esses aditivos, aquelas siglas, ver o que não é alimento. Como se fosse comparar com uma receita. Então ali tem o pão. O pão tem isso, tem isso, tem isso. Quando a gente faz o pão, a gente usa aquilo ali, a gente tem aquilo ali em casa. Não. Então aquilo ali é aditivo, é adicionado. Entendi. Não é que é coisa ruim, não é aquela coisa, é químico, não como. Não é isso. Né? Mas pro bebê a gente evita, porque ele não conhece nada. O corpo dele não teve contato com nada daquilo. E essas coisas adicionadas pode dar alguma alergia para criança. Então é um alimento mais natural possível, sem esses aditivos. Quanto menos ingredientes no rótulo, teoricamente, melhor o alimento. E outra coisa também, o primeiro é o que comanda, né? O primeiro ingrediente é o que mais tem. E daí vai por ordem. Então, o primeiro lá tá lá, farinha de trigo, é porque tem mais farinha. Aí depois açúcar é o segundo, é porque tem mais açúcar logo, né? Esse daí é a ordem a segunda maior. Isso. Né? Não é só caloria e quanto que tem de gordura e carboidrato que é importante no rótulo, né? Sim. Para criança, inclusive, não é isso que é importante, né? É mais olhar os aditivos. E assim, é que o açúcar, que a gente vai falar agora, a outra parte da pergunta é que o que a gente não oferece pro bebê, a gente não precisa oferecer o açúcar. A gente fala para tentar esperar até uns 2 anos, assim, porque o açúcar ele vai influenciar muito na aceitação dos outros alimentos. Porque o doce, ele é gostoso, ele é feito para ser gostoso, o açúcar dá aquele ânimo pra gente, depois baixa, dá aquele desânimo e a gente quer o açúcar de novo. Não tô falando de vício, né? nem tô falando porque eu não... Sim, você não né, curte não essa... eu falo, ninguém nunca fez alguma coisa pra comprar um doce, sabe? Eu acho que o vício é um negócio um pouco mais, né, assim... Um pouco mais forte. Ninguém nunca vendeu um videocassete da mãe pra comprar chocolate. Eu sempre falo isso, ninguém cata televisão de casa pra comprar um doce. Mas assim, é uma necessidade que a gente sente. Mas não é. Tem dias do meu ciclo que eu quero vender até as crianças pra comprar um chocolate. Eu trocava. Você quer trocar esse filho? Vamos chocolate. Sim! Mas, chocolatinho. Não vamos julgar. O açúcar, a gordura adicionada assim em excesso, ele fica palatável. Ele é pra, né? Ele foi criado... Foi feito pra isso, O alimento, hoje em dia, quando ele tem bastante açúcar e gordura, é pra ele ser gostoso e, né, você vai acostumar, né, a comer e a querer. E aí a criança, o que ela precisa acostumar a comer? Precisa acostumar a comer verdura, legumes, a coisas amargas, a coisas azedas, né? E o açúcar vai ser... Até o carboidrato, se der coisas muito ricas em carboidrato, se der muita batata, muito pão, muita coisa de farinha, né? Macarrão, quem que não prefere, né? Então, muito assim, mais gostoso. Então toma cuidado. Branco, né? Tem aquela criança, não, eu só quero arroz. Tipo, tem uma infinidade de coisas na mesa, não, eu quero o arroz, porque é o carboidrato, né? Sim, então o Léo ama arroz. Hoje te espera. O sal é um pouco de polêmica, né? Ai, porque a OMS liberou o sal. Ai, porque o Ministério da Saúde fala que pode um pouco. Ai, mas a sociedade brasileira fala que não. Então, assim... Quanto? Fala pouco. Eu não falo muita quantidade. Assim, cada pessoa, assim, tipo, tem a necessidade de cada indivíduo, tudo, mas... Bebê, criança não faz dieta, você não vai calcular ali pro bebê, né? E ele não precisa de sal, ele recebe o sal, os nutrientes que tem no sal, nos outros alimentos naturalmente. Então não precisa da adição de sal ali. E aí o excesso de sal, que seria ruim, porque a criança vai acostumar também, né? Então ela vai querer uma coisa salgada, ela vai assim para aquelas coisas frituras, para uma coisinha de pacote, um miojo, um salgadinho. Então assim,
isso também é palatável e faz com que a criança se acostume e queira. Então, assim, não tem a necessidade do sal. Pode introduzir de vez em quando, pode colocar, às vezes tá numa casa de alguém, ou às vezes comprou alguma coisinha ali, né, alguma coisa que tem um pouquinho de sal. Então, eu falo, um dos alimentos, se tiver sal, tudo bem. Agora, a comida toda salgada, é assim, quanto que é pouco sal pra você? Quanto que é pra mim? Então, assim, até que a gente entende isso, pode, né, tá oferecendo sal demais pra criança. E a criança vai sobrecarregar o corpinho dela, o rim não sabe lidar com tudo aquilo, né? Então ela não precisa. Não é uma coisa boa de ter em excesso, não é uma coisa fácil do corpo eliminar, assim, né? Então, melhor não, né? Então, melhor evitar e vai deixar mais próximo de 1 ano, né? Não precisa ser muito tempo também não, né? Mas pode deixar mais próximo de 1 ano e, tipo, indo com moderação, que tudo bem. Legal. Fritura também, a gente fala, né? Fritura, embutidos, tipo, bacon, linguiça, presunto, essas coisas. A gente fala, tem que esperar até uns 2 anos por toda essa questão de aditivos alimentares, gordura, sal, né? E coisas que a gente não precisa acostumar a criança a comer, né? Então fala, Vai ter um momento, né? Vai comer doce, vai comer bacon, presunto a vida inteira. Então a gente precisa fortalecer a introdução alimentar com os alimentos mais saudáveis para que ela goste. Ela vai preferir chocolate depois, mas ela vai gostar de maçã. Você vai falar assim, você quer esse ou esse? Não, ela vai comer os 2 e tudo bem. Mas ela vai saber os momentos, né? Que ela, num dia de festa, ela come mais doce. No dia a dia, ela sabe que ela pode comer de vez em quando algumas coisas e que a rotina é uma alimentação, né? Mais saudável, mais natural, equilibrada, né? Mas pra sim. ensinar, né? Não assim, não é proibido, não é uma coisa... Até assim... Até tem porque recomendações depois... que não é proibido, não é. Mas quem consegue lidar introduzindo um doce ali e não ser moderado? E tipo, e quanto que é moderado? Às vezes as crianças têm festa toda semana. Mais de uma festa, como você vai moderar? Escolar, é aniversário né? toda Então, semana. não tem a necessidade. Cada dia é uma festa. Toda semana tem um aniversário. Senhor. Sim, gente, toda semana é brigadeiro, é bom. Ai, meu Se Deus. os adultos já são às vezes meio desmoderados, como que a criança vai ser Exato. moderada, né? Ela Com ainda não certeza, aprendeu. A gente está é. ensinando ela, aí ela vai, né? Eu acho que criar lá. essa talvez seja a principal dica, né? Seja um bom espelho. Para além de alimento que você vai oferecer, que não vai, seja um bom espelho. Porque a criança vai fazer o que você está fazendo. Ela vai comer o que você está comendo. Não tem jeito. Isso daí eu sempre tive É em muito casa. difícil. Realmente, acho que todos, assim, a maioria dos pais acabam melhorando, né? Porque tem um vídeo, Tem opções, né? Tem um vídeo. Nem tudo que você gosta, a criança vai gostar. E às vezes uma coisa que você detesta, a criança vai gostar. Então, assim, sirva o que você não gosta e o que você gosta. Tem opções, tenha mais de uma coisa ali. Porque senão você vai ficar todo dia uma coisa e às vezes ela não come, porque ela não gosta daquela que você gosta. Então serve duas. E aí essa questão e aí ela de variando. recusar alimento que é interessante. Chega um momento que muitas crianças começam a recusar alimentos, né? E aí o que a gente queria saber? Como diferenciar? Se isso está sendo normal ou se é uma seletividade alimentar mais preocupante, né? Se tipo assim, poxa, mas não tá querendo comer isso. Como agir, né? Nessa hora? Tem coisa que é fase, tem coisa que não é fase. Às vezes as pessoas ficam tratando como fase coisas Fase que longa. que fase comprida, né? Que hora que vai melhorar? Então a gente precisa olhar para as fases, né? Tudo começou como uma fase, né? Então a gente precisa olhar para isso. E a criança no começo, ela, mesmo todas as formas de alimentação, ela está sendo bem guiada ali, né? E ela não conhece nada e ela não vê que ela tem opção de comer ou não, né? Ela pode parar de comer, assim, tô satisfeita, começa a recusar e a pessoa que oferece vai conhecer a criança, seu filho, vai entender que é a hora. Tem criança que começa a cuspir, começa a jogar, começa a chorar, começa a virar cara. Cada criança demonstra de um jeito, eu não tenho nem como falar. Cada um, eu sempre falo, você vai entender a hora que ela terminou de comer. Se você oferecer de uma forma respeitosa, ela vai, né, te demonstrar isso. Então ela não tem muita escolha, e ela não percebe que ela tem escolha. Quando ela vai aumentando, assim, vai ficando maiorzinha, ela vai vendo que ela pode escolher um pouquinho. Por mais que ela, assim, não é uma coisa tão, né, que ela sabe, não sabe nem falar ainda, mas ela já sabe algumas coisinhas. Então ela percebe que ela pode, tipo assim... Eles aprendem a falar o não muito rapidinho. Não. Então ela vai, assim, tendo alguma escolha que é normal. Pode ser que ela goste depois daquilo,
né? Então, se tem uma coisa que está se recusando muito, a gente tenta fazer de outra forma. Faz um bolinho, faz um refogado diferente, né? Mistura de outra forma, assa, faz panqueca, faz uma receita, né? Então eu trabalho bastante nessa forma no atendimento também, né? Vamos ver o que está faltando e como a gente pode oferecer de outra maneira. Que tipo, só aquele leguminho refogado ali, tem Não criança tá que ó, indo. não vai mais. Então a gente assa, a gente empana na aveia, a gente põe um queijo, a gente faz uma preparação, a gente faz uma graça. Vai na pra dedicaçãozinha criança. ali, né? Tem que mudar. tem que ter. mudar. Então legal. aí são as fases. Então, e aí, perto de 1 ano, perto de 2, tem criança que muda uma criança para outra, tem criança que não tem isso, mas você vê que ela vai tendo ali uma seletividade normal. E se a gente manusear bem essa seletividade normal, ela vai seguir de fase e vai mudar. Agora, se a gente tirar aquele alimento da vista, ela nunca mais vai comer. Se começar a fazer um drama demais com aquilo, e come, ou briga, e força, e chora, e todo mundo grita e faz um caos, a refeição vai ficar uma coisa horrorosa para a criança e vai Dá de uns fase traumas. passar para uma coisa mais duradoura ali. Então isso é como a gente lida ali, lógico, né? Todo mundo tem jeito de ficar nervoso, surtar de vez em quando, respira, troca muda, manda alguém no lugar, vai fazendo, surta hoje, pede desculpa, amanhã volta. Amanhã é outro Então, dia. vai fazendo. Mas, às vezes, a gente acha que começou como uma fase porque começa igual, mas é seletividade mesmo. Sim. Pode começar de pequenininho, pode começar por conta que só comeu papinha e agora enjoou, ou tem alguma questão sensorial, observa se a criança só gosta de crocante, só gosta de purê, só gosta de amarelo, só gosta de carne, não quer pôr a mão em nada, se incomoda de ter um caldo de comida. Então, algumas coisas que precisam, quanto antes começar a intervir, né, mais fácil vai ser para lidar, né? E também menos prejuízo para a criança. A criança vai, se ela exclui um grupo alimentar, tipo, não come fruta, vai faltar vitamina, não come nenhum legume, nenhuma verdura. Não tem como. Uma criança que não come fruta, legume e verdura não tem como ter uma alimentação saudável, né? Então, se ela come 2, 3 de cada, tá bom. A gente vai trocando e vai tentando os outros, dependendo da fase da criança, a gente pode tentar um suco para ir aumentando o repertório da criança, né? A gente vai testando. E depois melhora. A criança com 4, 5 anos, ela perde um pouco do medo, porque a criança de 2, 3, 1 ano, ela começa a ter medo de coisas, né? E aí ela também tem medo de experimentar, ela não quer. Por que ela vai comer uma coisa que ela não sabe se ela já sabe que aquela outra coisa é boa? Né? Exatamente. Mesma coisa, você vai num restaurante, tem gente, assim, pede sempre a mesma coisa. Por quê? Você vai pagar caro numa comida e depois ela ser ruim? Né? Por que eu vou arriscar comer um negócio que eu não Gente, sei eu se também sou essa pessoa. Ai, Eu gente, sempre não peço a sou. mesma No comida. restaurante eu peço a mesma coisa. Tem vezes que assim, hoje eu tô inspirada e pego uma outra coisa, mas dificilmente eu falo. Só se eu tô num lugar muito diferente, tipo, nunca mais vou voltar aqui na minha vida, mas eu vou experimentar um negocinho desse tamanho. Eu não vou pedir um negocinho que eu falo, gente, se eu não gostar, eu vou fazer o quê? Vou ter que comer. Então, a criança tem medo. Vou ter que comer, boca, mais uma colherada. Ô, Má, e a gente tem essa coisa, né? Porque a gente já conhece o gosto dos alimentos, então a gente já tem, olha, eu não gosto, por exemplo, de cenoura, vamos dar um exemplo aqui. E como que é importante a gente deixar a criança experimentar, principalmente acho que esses alimentos que a gente não gosta, né? Então eu acho que é importante os pais incluírem sempre esses alimentos ali para não criar essa mesma seletividade dos pais. E eu falo, mas você já experimentou todas as cenouras já? Você já fez ela crocante, você já fez ela chips, você já ralou bem fininho, bolo de cenoura, você já fez bolo salgado com parmesão, tipo assim, Adoro cenoura no bolo com chocolate, assim, não precisa gostar de todos os alimentos, mas será que você já deu a chance que ele merece? Então eu também vou tentando variar, né? As formas de oferecer, importante. Você vê, a criança de 4, 5 anos, se ela não foi forçada, se você deixou ela assim, se você deu possibilidades pra ela também, ela vai voltar a ter coragem, ela vai experimentar, porque ela já entende. Você fala, olha, a gente tá num lugar diferente, eu fiz essa receita diferente, eu comprei essa coisa diferente. Você gosta disso e disso, será que misturando também não fica bom? Ou assim, você não gosta muito disso, mas você adora esse molhinho, vamos tentar ver se não dá certo?
O que eu trabalho com culinária é isso, a gente pega todos os ingredientes, o que é possível provar, a gente prova antes da receita, né? E as crianças provam coisas cruas que você fala em casa, não sei se a criança come isso cru, mas lá ela come, aí depois a gente faz a receita e fala, ó, essa receita ela não tem gosto daquilo tudo lá. Então aqui ela é um novo alimento. Né? Então aqui ela tem outro sabor. Então se você aprender, né, um pouco sobre alimento, um pouco sobre receita, um pouco, né, você vai ensinar isso pra criança e a criança vai, né, tendo mais engajado em outras coisas, mas lógico. Não é uma coisa simplesinha essa seletividade, não é uma coisa simples, não é dificílima, tem condições que ficam, né, com, não só tem o autismo, várias outras condições que deixam a criança com seletividade, que podem ter mais, e é difícil, e é uma coisa que às vezes só conserta na adolescência, mas tudo bem, né, então, e demora, né? Mas assim, não é de um dia para o outro que a criança ficou seletiva também, né? A gente não vai percebendo, mas ela demorou para ficar seletiva, alguns anos sendo seletiva, e ela vai demorar anos, pode demorar anos para não ser tão seletiva. Legal. É um assunto complicado, mas eu tenho um pouco mais complicado agora para te perguntar. Polêmica, adoro polêmica. Mas eu falo assim, foi a minha experiência. Tudo isso que você trouxe da gente construir uma base, né, de apresentar os alimentos, de colocar a criança ali, introduzir a criança naquele ambiente da refeição, tudo, eu fiz tudo isso certinho. Aí chega um momento que a criança vai para outros cuidadores. A criança vai para casa da avó e a avó quer dar um docinho, a criança vai ficar com a tia e a tia quer dar um pirulito, a criança vai cortar o cabelo e o barbeiro oferece um pirulito. Acontece sempre, entendeu? Ou às vezes uma criança que precisa ir pra escolinha mais cedo. É o meu caso. E os amiguinhos levam outros lanches. Se encaixou. Como que a gente lida com essa situação? Assim, a gente precisa de outros cuidadores e esses outros cuidadores têm aquela coisa do doce. Mas você comeu e não morreu. Mas você comeu e tá tudo bem. Deixa dar um docinho, coitadinho. Ele tá olhando, ele tá com vontade. Comeu e não morreu, mas como que tá hoje? Só querendo comer doce. Olha o que deu, né? Olha aí o que deu. Várias questões. Tem coisa que a gente consegue mais ou menos controlar, mais ou menos contornar. Tem coisa que não. E aí, vai levar na escola. Você escolhe uma escola que atende a sua necessidade e depois você lida com aquilo, né? Você vai mandar o seu lanche, você vai deixar o seu lanche com a cara diferente para sua criança querer o seu lanche, né, do que o do amiguinho. Desafio isso, né? Desafio. Da mesma forma que se você vai ter um cuidador na sua casa, você também vai ter que ensinar, né? E ele vai achar que várias coisas ali não tem nada a ver, porque ele já cuidou de tantas crianças até ali e deu tudo certo. Mas assim, que nem a babá, quem cuida de criança não cuida de adolescente, não cuida de adulto. Então ele não vê o que tá acontecendo, as coisas erradas que tá, tipo, né, não vamos falar de pediatra, mas enfim, não vê, tipo, você tratou aquilo ali, né, você engordou aquela criança porque ela precisa crescer, engordar e ficar forte, né, mas e depois, né, não vai voltar ali, né, você não sabe o que tá acontecendo com essas pessoas, né. É verdade. Então a gente precisa educar um pouco, a gente precisa ensinar, olha, hoje em dia tem mais estudos, é por isso que algumas coisas a gente vai fazer diferentes. Não precisa ser a neurótica, mas você tem que, se você quer que alguma coisa seja feita, você tem que ensinar um pouco. E aí você vai preparar, você vai ensinar, você vai comprar o que você quer que seja servido, você vai levar, vai falar, ó, serve isso e isso. Tudo bem se você comer o seu bolo, você não precisa deixar de comer o que você quer, porque a minha criança vai comer isso. Ela vai comer o que ela quer e você vai comer o seu. Não precisa o cuidador não precisa mudar tudo para a criança poder comer outra coisa. Explicar, a criança não tem necessidade, vontade de uma coisa que ela nunca comeu, né? A gente gosta de doce porque a gente comeu doce. Ela vai gostar quando ela comer, não tem problema. Mas ainda ela não gosta, ainda ela não sabe. Pode comer o bolinho, pode comer a fruta, não tem problema. Se comer um doce na frente da criança e a criança comer uma fruta,
Se você tomar uma bebida alcoólica, você não vai oferecer uma bebida alcoólica pra criança. É ela pode nesse pedir, ponto, exato. Ela pode chorar. É, ela pode e você não vai borrachar dar. no chão, você não vai dar. Por A quê? mesma coisa com os Você vai dar o alimentos. chocolate. Né? Já Não ouvi precisa. história aí, né? Ih, meu avô molhava minha chupeta na Ah, cerveja. eu já ouvi também Né? essas coisas. Aí Senhor depois Jesus, será que ficou socorro. alcoólatra ou não? Então, assim, né? Gente, não é que nem difícil. alcoólatra, gente. É tipo assim, curte mesmo beber. Tudo bem que é moderado tudo, mas de repente nem isso a pessoa curtiria se não tivesse vivido isso. Não sei, né? Gente, é difícil saber, Acho né? que é uma briga que a gente tem que É pouco comprar. tempo que ela vai ser bebê, né? Ela vai ser bebê só até 2 anos, ela vai ser criança só até 11, teoricamente, né? Às vezes menos, né? Tem os pré-adolescentes e tudo. Então, assim, a gente pode viver 90, 100 anos, mas a gente vai ser criança e bebê pouquíssimo tempo. A gente vai ter tempo para fazer outras coisas. Então, explicar. Quer dar um doce para criança? Dá. Eu cansei de esconder doce, pegar e falar, não quero. Não, ele não come. E eu fui ensinando para ele. Ele cresceu, entendeu alguma coisa, você fala que você não come isso. Você ainda não pode. Para criança maior, para ensinar o bebê, falar, olha, você pode já, mas o seu irmão não pode. Ele em só vai casa poder rola isso. quando ele fizer 2 anos. É. Então, a gente vai tentando ensinar E hoje eu falo assim pro meu mais velho que tem 5, né? Posso mais, tipo, se vai na festa, né? E volta com aquela sacolinha, né? Aí quer comer. Não, hoje você vai comer esse. Ó, você comeu 2 agora de manhã. Tá bom, é o suficiente. Mas por quê? Porque não faz bem, Rafa. Porque não faz bem. Eu falo a verdade, entendeu? Porque não. Entendeu? tem não, que explicar. porque não faz bem Às pra vezes eu saúde. falo, ó, isso aí é só tinta e não faz açúcar. bem. Eles agora que são maiores. A falam, nutricionista. Isso aqui é tinta e açúcar. Não Vem é de ler esse comer. rótulo dessa Não é de aqui, ó. comer, não é de comer. Tinta e açúcar não é de comer. Eu gostei disso Assim, aí. mas é quando já chegou, né? Mas assim, é moderado. Eu falo, ó, você precisa comer melhor a sua comida pra você ter a possibilidade de comer Seu outra corpo coisa. aguentar comer um troço desse aqui, ó. Eles vêm com alguma coisa, porque não sei quem come pirulito. Eu falei, mas olha o tanto de pepino que ele comeu e você não comeu. Não é proibir, é moderar. A criança esquece. Não deixa na vista, não vai fazer um pote de bala também, né, gente? Se você consegue se moderar, olhar pro pote de bala, parabéns. Mas não é pra fazer isso. Não é. Não é pra você ter um pote de uma caixa de bolacha e chocolate, uma gaveta que seja Sim. De acesso. acesso. Tudo bem, se vocês são moderados, vocês aprenderam, não sei o que lá, mas a criança, por mais que ela coma bem, ela goste das coisas boas, não é pra ela de vez em quando ela comer um pacote inteiro de bolacha. Porque não aquela coisa. Mas mesmo que seja de vez em quando. Você vê, ele só quer comer doce. Tá, mas quem que tá oferecendo esse doce? Porque a criança não vai lá no mercado Quem e faz compra a doce, compra do entendeu? supermercado. É isso. É isso. É isso que eu. Então eu Enfim. falo, vamos fazer doces melhores, então? Vamos fazer uns bolinhos, uns biscoitinhos caseiros de vez em quando. Não sei fazer. Tem coisa que é bem fácil. Ou compre algumas coisas melhores. Mais Tem saudáveis. bastante opção pra tem gente comprar que lanche faz, saudável. que produz, Ajude, né? Uma mãe que dá. Empreendedora, tem é isso bastante mesmo. gente. Nossa, é Tem muito bastante verdade, coisa, é. Então tem mais possibilidades, né? Então vamos abrir um pouco mais, pesquisar um pouco mais. Inclusive, ó, isso aí faz o gancho aqui, né? No Instagram da Marília, o que ela tem? Ela tem uma parte onde você encontra tudo sobre lancheiras. Na verdade, Má? Queria que Eu você fiquei falasse curiosíssima. Queria que você falasse um pouco, ó. Ela posta todos os dias as opções que ela prepara para os filhos, né, Má? Trazendo ideias práticas, equilibradas para alimentação infantil. Então, assim, mas eu não sei. E como que eu faço? Tá aí, ó, Instagram da Má. Só clicar lá, tem o desespero da destaque. mãe comum é a lancheira escolar. Desespero de todo mundo. Então a gente tem queria dia que eu saber falo sobre a lancheira da Nutri. O meu desespero, que o meu nem vai pra escola, é a lancheira Já escolar. é. Não, é uma coisa, é um fantasma, é um negócio. Às vezes eu falo, o que vai ser amanhã? Eu tô lá de noite terminando as coisas. Eu falo, gente, eu não arrumei a lancheira, o que vai ser? Pra mãe Nutri é um desespero. Não, também. imagina. Aí o que você faz, Má? O que você faz? A hora que você não tem sabe. que se programar, né? Tem que se programar, você tem que fazer uma compra, basicamente ter ideias antes. Agora assim, vamos supor, tem gente que precisa de um cardápio e gosta de seguir. Eu não sigo cardápios, assim, eu compro várias coisas assim, pão, iogurte, nananã, milho, pipoca.
tenho coisas em casa, porque é lanche o dia inteiro, então você tem que ter, né? Mesmo que você segue cardápio, você tem que ter outras opções. Não é porque lanche só pra mandar pra escola. é de manhã, é tarde, é noite, é você, comendo o dia inteiro, é a coiseira, né? Então, muita coisa. Então, eu sempre compro coisas a mais, assim, eu tenho coisas, e uns congelados, e bastante fruta, né? Então, você precisa se programar e comprar e ter. Né? Então, e pensar que todo dia precisa de uma fruta para a criança, acostumar, ela só gosta disso e disso, então você manda todo dia isso e aí você vai tentar trabalhar para ela gostar de outras coisas, né? Mas a lancheira é um momento de ensinar a comer, mas também não é um momento de vamos totalmente fazer uma coisa que a criança não aceita. Não, a gente vai tentando, né? Mas precisa ter o que ela gosta ali. Ela gosta de uma fruta, você manda todo dia essa fruta. Mas vai tentando fazer outras coisas, porque pra você não perder também o que ela gosta, né? Ah, eu só gosto de pera, só mando pera. Aí ela vai enjoar de pera também. Mas se você não mandar, ela também não vai comer. Então você tem que tentar, né, e trabalhar pra ela não enjoar e mandar. E se programar e ter utensílios, né? Então um pote térmico, uma lancheira térmica, uma garrafa térmica, potinhos pequenininhos pra mandar um complemento, uma gracinha lá, um garfinho, fazer um corte mais enfeitadinho, fazer uma gracinha, pôr um bilhetinho em criança maior. Então tem coisas assim que parece, não precisa, eu posso falar todo dia, né? Então assim, não precisa assim, nossa, uma super coisa. Eu não fico fazendo horas e horas, né? Que faz ali, né, pra mostrar um carinho com a lancheira, um cuidado, assim. E depende, tem criança que você não precisa fazer nada que a criança vai comer. Aí você de vez em quando quer fazer uma surpresa, você faz, né? Tem criança que precisa de mais do que isso pra ela comer. E aí é importante, é uma coisa que você tem que focar. Se a criança não fala, você vai levar ela na fono. Se a criança tá com alguma coisa, você vai atrás. Se ela não tá, tem não sei quanto tempo lá, não tá andando, você vai levar ela em algum lugar. Se a criança não tá comendo, ela tem um sintoma. Se a criança não se alimenta bem, por quê? Ah, tá voltando pão de queijo. Por quê? Por que não tá comendo pão de queijo? Você gosta tanto, ô Lorenzo? Ah, porque tá murcho. Depois de uns 3 pão de queijo que eu vi que ele não tava comendo o pão de queijo. Porque de vez em quando, teve festinha na sala, não comeu. Ou comeu a outra coisa e não comeu. Eu tava achando que era tudo bem, assim. Mas não, porque chegou murcho. Ele não tava comendo pão de queijo murcho. Ele prefere comer frio do dia anterior do que um pão de queijo murcho. Então a gente vai dentro com a criança. Então você pica uma goiaba. A goiaba vai chegar paçocada na hora do lanche e a criança não vai aceitar. Mas tem criança que aceita. Então tem que ver como que o lanche vai chegar até a hora, porque você fez 6h30, vai comer às 9. Você fez lá ao meio-dia, vai comer às 3 da tarde. Ficou na geladeira? Não, então vamos pensar. Ah, não tenho térmico. Põe em gelo hoje em dia. Tem bastante coisa, aqueles gelinhos que você, né, de plástico, nanã, que você põe, você forra e você tem que deixar seguro. Ah, eu não tenho nada. Vai tentando. Então você vai ter que mandar uma coisa seca, uma fruta, uma coisa. Tem que deixar o lanche seguro. E o lanche que se você não mantém ele numa temperatura boa, ele vai ter muito cheiro, ele vai mudar a textura, e aí ele fica sem graça, vai ficar ruim, né? Então a gente tem que tomar uma atenção nisso, né? O que a criança tá sentindo com o lanche. E pensar, então a criança precisa de proteína, então um iogurte, um cereal também tem um pouquinho de proteína, milho, né? Junto com alguma coisa assim, que nem uma leguminosa, às vezes eu mando às vezes grão de bico, crocante para criança, então depende da aceitação, né? Então o carboidrato, um pãozinho, um biscoito saudável, então dá pra, né, sempre lembrar da fruta, a água, né? O suco não é uma coisa obrigatória assim numa lancheira, né? O importante é o consumo da água. O suco é um evento. Não precisa mandar todo dia, né, que a criança, dependendo, principalmente se tiver açúcar no suco, ou um bebê, né, acostumar o bebezinho a tomar suco, a gente fala para começar com próximo de 1 ano, ou nem, né, não precisa inserir o suco. Nossa, eu nem coloquei suco ainda, que eu tenho medo de vidrar no suco. Porque daí deixa a água de lado. Quando eu tenho medo disso. Eu coloco uma mini garrafinha. A gente até pega, sabe, tipo aqueles garrafinha de aniversário, assim, que vem com docinho, a gente usa um pouquinho de suco. O tubete, às vezes eu mando em tubete. Porque é o suco, aquilo ali. É um golinho. Não é pra ficar tomando suco pra matar a sede. Ele é um acompanhamentozinho ali
de vez em quando. A Isso aí. estratégia que eu uso, assim, porque eu acho que quando a gente fala de lancheira, vem aquela coisa, meu Deus, lancheira, uma bisnaguinha, um todinho, uma bisnaguinha, um todinho, né? O que mais que eu posso pôr aqui? O que eu fui fazendo nas minhas lancheiras, eu vou sempre trocando. Ah, ele só tá comendo maçã, mas eu queria que ele comesse, sei lá, laranja. Então eu mandava a maçã e a laranja. E falava, Uma coisa que ele gosta, uma coisa que você tá querendo aproximar. Vai. Salada de fruta, às vezes, pode Sim. ser um pouquinho. E coisa uma que assim, opção. nossa, mas eu não sei o que colocar. Gente, eu já cheguei a mandar em lancheira, principalmente nessa fase que começam a lancheira, que a criança, né, ainda não começou a comer de tudo. A lancheira ali dos 4, 5 anos, os primeiros anos de escola. Eu mandava tomatinho cereja, sempre foi sucesso. Milho é muito sucesso. Já cheguei a milho é mandar bom. ovinho de codorna, porque eles vão de manhã, porque eu me preocupo um pouco à tarde, abrir a lancheira, aquele cheiro de ovo. O Saindo, ovo eu já não mandei, sei, o vinho né? de codorna, eu já mandei até o ovo, né, normal, mas assim, com a casca. Porque aí ele não cheira. Aham. Mas aí a criança tem que legal, abrir. que ideia. E Ele ele tem precisa que estar ter bem mais conservado, né? Porque o alimento, ele pode ficar 1 hora em temperatura ambiente. Que assim, é mais ou menos garantido que... Agora, se ele ficar a hora que você prepara até a hora que ele vai consumir em temperatura ambiente, sem pote térmico nem nada, estragar. aí pode. Vai estar estragado, é certeza? Não. Vai passar mal? Não, tem gente, eu sou dificílima de passar mal com o alimento. Tem gente que é facílima de passar mal com o alimento. Exato. Então, Dor de cada barriga. um. Então, assim, melhor não. Então, a gente, se quer mandar uma coisa que estraga, pote térmico. Ou você vai ficar na geladeira lá, né? Aí tudo bem. E eu Macarrão, achei uma coisa que eu mando interessante. também. Macarrão Saladinha é de macarrão. legal. Saladinha de macarrão. Saladinha. Se dá pra você colocar alguma coisa, um queijinho, uma cenoura, um tomate, um temperinho assim verde. Então aí você vai vendo o que a criança gosta, não precisa ser uma receitinha todo dia, né? Pode ter lá, você faz uma receita na sua casa, você congela alguma coisa, vai fazer um bolo, mesmo que for bolo de assadeira, congela uns pedacinhos, né? Antes de acabar, antes do bolo ir acabando, congela. Fez uma torta, fez um quibinho de... aqueles quibinhos assim, um croquetinho, uma coisinha. Congela pra criança levar de lanche. Então você não precisa ficar no pão, suco. Sair desse estigma, né? De que lanchinho é a coisinha O pão. pronta, o pãozinho e o É. suquinho, o pãozinho e o leitinho. Essa o pãozinho dica e a de bolachinha. congelar é a melhor dica. Salva Porque, tipo muito. assim, muitas vezes pode sobrar, né? Fez uma tortinha, fez um bolinho em casa, vira e mexe, sobra bolinho, principalmente que eu faço sem açúcar, né? Pra eles, né? Come no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia já não come mais, porque acho que o bolo Enjoa, mesmo e fica seco, né? isso. Então- Tipo assim, eu vou aderir a isso aí, sabe? Ah, eu a congelo congelar tudo, antes, congelar. antes de não Fica querer ruim, mais. é. Isso, tem que Super legal. Então você vai comendo, às vezes você nem quer tanto, você fala, vou deixar estragar, É. você come. Isso. Né? Então congela nossa, tudo, congela ótimo. até café, congela tudo. Café. Depois você faz um café gelado, você bate. Gente, assim, com maravilhosa! leite, tomado com leite, pá de Aprendendo amendoim. muito com a Nutri. Que delícia, olha só. Gente, vou colocar em forminha de gelo. Nossa, muito bem pensado. Com o preço que tá o Ou faço café. o bolo também. Exatamente. Ou faço bolo de café. Hoje eu tomei até uma água Café. saborizada de café aqui, ó. Né, Mariana? Olha os Tem que bastidores. aproveitar tudo. O bom de falar com a Nutri é isso, a gente aprende a aproveitar tudo. Tudo. É. E sério, gente. E não enjoa, né? Você Não vai comer enjoa. tudo. É Você verdade. É a mesma coisa, tempero. Você compra um negócio natural, vai estragar na geladeira. Aí você tem que comer tudo. Aí você congela Sim. um pouco, faz um pouco. sim, E você faz de outra tempero rola. forma. Você preparou, vamos supor, você compra um maço de couve, é muito. Então, metade você vai fazer ela de uma forma, a outra metade você congela e você vai fazer de outra forma. Então você, né, vai tentando variar o jeito que você vai Legal. experimentar, né? Gente, e pegando esse gancho de aproveitar alimento, de fazer de outra forma, para além das lancheiras que todo dia a Marília posta lá no Instagram dos meninos, que eu inclusive vejo, que eu já usei muitas vezes de inspiração para fazer as minhas lancheiras, porque Ah lá. assim, são lancheiras realmente simples de fazer, não é nada, né? Eu mesmo Nossa, volto meu na minha Deus. lancheira. O que eu dei essa semana? O que eu dei na outra vez? Eu Tá salvo lá. pra mim também. Isso. Todos Importante. os dias cedinho, tá lá no story da Marília, a lancheira dos meninos. Além disso, ela tem um e-book, Mamãe Nutri, né? Que vem com receitas focadas, né? Receitas nutritivas e de fácil aceitação para as crianças. Má, fala pra gente Que um pouco legal, desse e-book, Má. como que faz pra comprar, como que funciona, por que surgiu essa ideia de fazer esse livro? Conta pra gente, porque assim, é ótimo, gente. Ela tá falando aqui de aproveitar o café, de picar a couve, de congelar. No livro vocês vão aprender a usar tudo isso. Esse livro eu fiz com uma amiga minha, nutricionista também, a gente morou junto, então a gente aprendeu junto
a melhorar a nossa alimentação. Nossos filhos têm idade parecida, a gente teve, né, dificuldades parecidas e uma ajudando sempre a outra com receita, e eu trabalhei bastante tempo com alimentação saudável, então as pessoas, tipo, me buscam por receitas, né? E aí a gente, vamos fazer um livro. Mas todo mundo já tem um livro. Então assim, mas você não tem, você pode ser a nutricionista de alguém, né? Então assim, tem um monte de e-book na internet, e eu tenho vários e-books que eu comprei de nutricionistas, comprei de culinaristas, e eu tenho vários livrinhos, e às vezes eu posso ser a nutricionista de alguém, né? Então, aí a gente decidiu e ficou assim, 1 ano fazendo receita e testando, tirando foto, que né? legal. Então, e testando e melhorando. E eu tenho o meu jeito de fazer, ela tem o jeito dela. E aí no livro é bem explicadinho pra quem não sabe. Porque assim, eu pego os ingredientes ali, eu faço uma beabá receita, mesmo. Né? Assim, não que assim, eu não sei fazer um bolo do zero, isso eu não sei. Mas assim, eu sei várias coisas, eu consigo fazer uma refeição, consigo fazer um negócio. Então assim, quem não consegue, a gente explicou bem, a gente pesou, a gente mediu, né? Então tá tudo lá. As receitas são basicamente de refeição, mas são assim, alimentos que dá até pra lanche, porque tem acompanhamento, tem algumas sobremesas sem açúcar, sobremesa com pouco açúcar. Receitas adaptáveis para bebês, assim, no comecinho, né, com todas as diferenças que precisa, algumas não, né? Então tem vários tipos de receitas e compra pelo site, né? Um e-book, dá pra ver pelo celular, tablet, no Kindle também, né? E tem tudo lá. Tem um Instagramzinho que eu uso bem pouco, mas que é o do Mamãe Nutri, mas no meu também tem um link que dá pra acessar pro e-book. Legal. E é bem explicadinho, é bem bonito, assim, bem colorido, é bem legal o livro e é fácil de fazer. É um investimento que vale a pena, compra online, tá ali no celular sempre, onde você tá na casa da mãe, tá na casa da sogra, precisa fazer um bolinho, precisa fazer um negocinho, tá ali com você em todo lugar. Que legal. Você é cliente. Gente, já tá aqui, ó. E, gente, nunca é demais. Tem bastante receita lá que eu uso bastante, em atendimento, em casa, tem coisas... Você fala, nossa, mas dá pra fazer um quibe de abóbora, um quibe de berinjela? Dá pra empanar uma abobrinha? Dá pra fazer... Dá Que sim, legal. dá sim. Já É uma Fica bom, legal. fica bom. Mais uma compra. Blim, blim. Ô, Má, Ai, e antes Má, da que gente gostoso. encerrar, você quer deixar algum recado, alguma dica? Alguma coisa que você acha importante que a gente não falou? Sim, se organizar, dar atenção pra isso, tentar, né, não ser tão neurótica, mas dar a devida importância para a alimentação, né? Então, são sintomas, são coisas que precisam melhorar, então não deixar só a fase vai melhorar sozinho, né? Então, cuidar disso, né? Então, permitir, não ter medo de gostar de comer, né? Então, eu também tenho essa outra queixa do outro lado. Ai, nossa, eu gosto muito de comer. Ainda bem, né? Bom, assim, né? vamos tratar, assim, o que você gosta muito, por que você gosta muito. Não é o gostar muito Que tá errado. que é ruim, né? Então, te falta alguma coisa pra você achar que é um problema isso. Então, é cuidar de outros hábitos. Mas não ter medo, continuar gostando, aproveitando, aprender a fazer algumas coisas. Ninguém precisa ser chefe, montar a super lancheira instagramável. Aquela pessoa que monta, ela ganhou tudo aquilo ali, ela ganhou todos aqueles utensílios. A lancheirinha do Pinterest, né? Cuidado. Ela ganhou aquilo ali, de lancheira. entendeu? E é o trabalho dela fazer aquilo. Então, uma coisa ou outra vai prática caber não é na isso. sua rotina. E o resto é assim, você sabe fazer coisas que ela também não sabe fazer, e você não tem tempo, ela tem. Então, né, não é porque ela consegue fazer aquilo que, né, nossa, ela tem tempo demais pra fazer a lancheira, por isso que ela faz. Não, a gente tem que ter tempo pra dormir, pra comer, pra fazer exercício, pra Cada cuidar, um na sua realidade, E né? organizar as rotinas. Pra Exato. mim, uma rotina mais organizada funciona. Pra mim, uma rotina flexível funciona. Desde que, né, tenha tempo pra cada muito coisa. bom. Má, foi maravilhoso o nosso bate-papo. Muito obrigada por você ter aceitado, por trazer tantas dicas valiosas aqui pra gente. Acho que a nossa conversa foi riquíssima, né? Aprendemos muito e também desmistificamos, palavra difícil, né? A alimentação infantil. Trouxemos essas dicas maravilhosas da Má e para as mamães também, né? Em diferentes fases desse processo.
Com certeza. Se você tem alguma dúvida sobre alimentação infantil ou quer compartilhar a sua história com a gente, deixa nos comentários aqui do vídeo, porque além dele ajudar a entregar mais o nosso vídeo para as outras pessoas, a gente vai adorar escutar a sua experiência e continuar essa conversa nos comentários. A gente anda tendo bastante comentários nos vídeos, depoimentos. No vídeo de amamentação tem uns depoimentos muito legais, gente. Nossa, né? Tá bem legal mesmo. É maravilhoso ter vocês aqui com a gente, muito compartilhando. legal. Então a gente vai adorar escutar as histórias de vocês. E se você conhece uma mãe que está passando por dificuldades na alimentação do filho, ó, já manda esse vídeo para ela. Aproveita para curtir o nosso vídeo, se inscrever no canal e nos sigam nas nossas redes sociais pra gente continuar entregando nosso conteúdo para vocês. E até a próxima, pessoal. Obrigada, Beijo. pessoal. Tchau. Beijão.